Olá, vamos falar sobre a lição de segunda-feira, os pequenos grupos nas Escrituras Sagradas e como a Bíblia nos mostra que os pequenos grupos foi uma ideia divina. As pessoas podem perguntar assim, para que é criar pequenos grupos? Do que vai adiantar isso? Há pessoas que pensam dessa forma. Isso aí é uma forma errada, tirar as pessoas da igreja para colocar dentro das casas. Há pessoas que pensam assim. Mas a Bíblia mostra que os pequenos grupos tiveram o seu início através de uma instrução divina. Já ouviu falar numa igreja chamada Igreja do Evangelho Pleno? É a igreja que existe na Coreia do Sul, na cidade de Seul, e ela tem 750 mil membros dessa igreja. Foi criada pelo missionário, pelo teólogo David Paul Yang Cho, mais conhecido como Paul Yang Cho. 750 mil membros. E eles têm 25 mil pequenos grupos. Isso é uma coisa assim fantástica. É a igreja que mais cresce no mundo em membros, é a igreja do Evangelho Pleno, pra vocês terem uma ideia. E alguns pastores da nossa igreja foram até a Coreia para falar com o David Yang Cho. E eles então perguntaram de onde ele havia tirado a ideia de fazer pequenos grupos. Ele foi na estante e pegou 2 livros e os pastores ficaram impressionados. O livro Serviço Cristão e o livro Evangelismo. Essa igreja, logicamente, cresceu muito em função de ter adotado essa prática de igreja em células. Porque as pessoas ficam mais próximas, as pessoas têm mais contato uma com as outras, as pessoas elas partilham e compartilham mais suas dificuldades, oram mais juntos. E dessa forma, então, o sucesso foi tremendo nesta igreja, tá? A Bíblia apresenta exemplos de pequenos grupos que foram organizados e que nos inspiram a criar os pequenos grupos de hoje. No pequeno grupo, as pessoas ficam mais próximas, como eu já disse. As pessoas acabam, assim, tratando dos assuntos uns com os outros. E com isso as pessoas se tornam mais unidas. A igreja que tem pequenos grupos, a igreja fica mais forte. Isso já foi, assim, verificado que a igreja que tem pequenos grupos, a igreja fica mais forte. Quer ver uma ideia de pequeno grupo e que deu muito certo? Foi quando Moisés estava com o povo no deserto e Moisés estava praticamente, assim, estressado com a situação de cuidar de todo aquele povo. Jetro, que era um sacerdote, ele foi até onde Moisés estava para levar a Zípora, a esposa e os filhos, e viu a tarefa de Moisés. Ele ficou impressionado, ele quase não conseguia conversar com Moisés. Moisés resolvia um caso atrás do outro e fazia fila para conversar com Moisés. Aí então tem a pergunta de número 3. Quando Moisés estava atarefado, concentrado em múltiplas funções, qual foi o conselho que o sogro dele deu para que ele pudesse resolver e que fez uma grande diferença? A resposta é, o sogro dele orientou Moisés a fazer o povo assim, com liderança, ou seja, criar liderança do povo em pequenos grupos. Essa foi a solução que o Jetro encontrou para ajudar Moisés ali na tarefa de dirigir aquele povo. Aí tem o verso bíblico, Êxodo capítulo 18, 21 a 25. Diz assim, além disso, disse Jetro, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam somente a causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo esse povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto esse lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo o povo de Israel, e os pôs por cabeça de 1000, de 100, 50 e chefe de 10. Aí está, o pequeno grupo sendo orientado ali para Moisés, e Moisés, que estava tão assoberbado com os problemas do povo, se viu aliviado com a criação dos pequenos grupos. O conselho de Jetro aliviou tremendamente a carga de Moisés ali. E mostrou que funciona. E hoje o conceito de pequeno grupo funciona hoje nas igrejas. Por exemplo, na década de 70, 80, algumas pessoas não assim, podiam ir à igreja. Pessoas com deficiência, doentes, em casa, acamado. E foi criada então a ideia de escola sabatina filial.
Essa escola sabatina filial começou a crescer de uma forma assim assustadora. E depois então veio o conceito de pequenos grupos. Nas empresas, por exemplo, o conceito de pequenos grupos também ajuda bastante. Eu que faço palestra em empresas, verifiquei em algumas empresas que fiz palestra que havia muito índice de acidente. E eu lembro que, numa ocasião, eu chamei o engenheiro de segurança e disse, olha, a sua empresa tem um índice muito alto de acidente do trabalho. Por que você não cria pequenos grupos entre os funcionários? Para que eles possam, então, um cuidar do outro. Então, criou-se, então, células de 6 a 10 pessoas. E percebeu que o número de acidentes diminuiu sensivelmente. Por quê? Porque um cuidava do outro. A pessoa tinha um problema, tinha aquele grupo que conversava entre si, e antes do trabalho de manhã, na hora do almoço, e eles então acabavam assim, se estreitando assim, o relacionamento, e começaram a perceber, a pessoa estava com uma dificuldade financeira, ou aquele grupinho acabava se ajudando e criando uma vaquinha ajudando o amigo. A pessoa estava com alguma situação de doença, eles então se cotizavam entre eles e se ajudavam. A pessoa precisava fazer alguma coisa em casa, então aqueles amigos daquele grupo marcavam um domingo e ia ajudar a pessoa, tipo encher uma laje, capinar um terreno, pintar a casa. E com isso, os pequenos grupos dentro das empresas começou a dar muito certo. Então, percebe-se que é uma coisa de sucesso. Jesus criou um pequeno grupo de 12 discípulos e fez isso com muito sucesso. Aí vem a pergunta número 4. Olhando o grupo dos discípulos, que duas razões encontramos para nós possamos assim comprovar por que Jesus fez um grupo de apenas 12 e não mais do que isso? E a resposta é, Jesus poderia interagir com eles de forma mais direta, olho no olho, prepará-los espiritualmente para segui-lo e para cumprir a missão. Então essa é a resposta. Por que Jesus escolheu só 12 e não mais do que isso? Porque é o número ideal para se controlar, para instruir, para conversar, olho no olho, para dirimir as dúvidas. Por isso Jesus escolheu um grupo de 12. Lucas 6, verso 12 e 13 diz assim, naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Mateus 10, verso 1, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ainda Marcos 3, 13 a 15, depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Então Jesus escolheu 12 com uma finalidade, tá? Além de 12 ser um número simbólico em Israel, 12 tribos de Israel e assim por diante, Jesus escolheu os 12 discípulos. Jesus, logicamente, não podia fazer tudo sozinho. A missão de pregar o Evangelho era uma missão que deveria ser feita em grupo, em equipe, tá? Há até uma lenda que quando Jesus subiu ao céu, o anjo Gabriel perguntou para Jesus, o senhor deixou alguma instituição bem formada para pregar o Evangelho da salvação? Jesus disse, não, Gabriel, por quê? Porque, Senhor, o senhor deixou quem para pregar o Evangelho? Eu deixei um grupo de 11 homens para pregar o Evangelho. E então o Gabriel disse, mas Senhor, isso é um pouco temerário, deixar 11 homens com a missão de pregar o Evangelho, sem uma base, sem uma estrutura, isso pode não dar certo. E se eles desistirem, se eles começarem a ver que o trabalho é muito grande e eles então desistirem? E Jesus disse para o anjo Gabriel, eu estou contando com eles. Foi a melhor equipe que eu consegui formar. E depois do Pentecostes isso se mostrou uma grande realidade. Então veja, Ellen White fala no livro Beneficência Social, na página 107, o seguinte, a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentado por aquele que não pode errar. Um que não erra, que é Jesus Cristo. E é uma verdade, Jesus Cristo sabia o que estava fazendo quando determinou que os pequenos grupos se tornassem uma realidade para o nosso tempo de hoje em dia. Hoje, com tudo que nós vivemos, com as igrejas lotadas por aí, com pessoas assim, com dificuldades, com problemas, o pequeno grupo se torna realmente uma célula de salvação. Eric Liddell foi um missionário da China durante 20 anos. Até o filme Carruagens de Fogo retratou a história de Eric Liddell. Nos últimos 3 anos da vida dele, ele passou num campo de concentração no Japão, que era controlado por americanos, esse campo de concentração.
E ali, Eric Liddell via que tinha muita briga. Sabe o que ele fez? Ele começou a formar pequenos grupos dentro do campo de concentração. E começou então os problemas serem resolvidos. Grupos de 6 a 10 pessoas. Eric começou a formar isso. E olha, para a glória de Deus, as pessoas começaram a ver a diferença dentro do campo de concentração. Na última chamada que houve, o guarda chamou o nome de Eric Liddell e ele não compareceu. E o guarda nervoso disse: onde está Eric Liddell? E um rapaz disse: ele não vai comparecer. E o guarda nervoso disse: por quê? Porque ele morreu faz 1 hora. O guarda olhou para esse rapaz que deu a notícia e falou: Eric era um cristão, não era? Eric não falava inglês e o soldado não falava japonês. No entanto, esse soldado conseguiu ver na vida de Liddell a pessoa de Cristo Jesus. Ele conseguiu definir que Eric Liddell era um cristão. Mas o maior legado dele foi ter deixado pequenos grupos dentro do campo de concentração. E ali as pessoas assim se mantiveram vivas por causa dos pequenos grupos. Pequeno grupo é uma ideia divina, a ideia de salvação. Que possamos então, nesse estudo dessa semana, descobrir que Deus deseja que nós façamos o melhor através da cooperação com Ele nos pequenos grupos. Deus te abençoe. Obrigado pela atenção e bom estudo para você. Amém.